Bem-vindos. Imagine por um momento que o corpo humano é um edifício antigo, magnífico, com uma cabelagem elétrica que foi instalada há milénios. Gosto dessa analogia. A caixa de fusíveis central está ali, escondida na coluna vertebral, e de lá saem fios que alimentam zonas muito específicas. Se a luz falha numa divisão, um bom eletricista não adivinha. Não, ele sabe exatamente que fusível corresponde àquela tomada. Exato. Hoje vamos tentar ser esse eletricista, explorando o mapa de cabelagem da nossa própria pele. Uma tarefa ambiciosa? O nosso tema é uma análise aprofundada aos dermatomos. É um nome um bocado técnico para uma ideia, na verdade, muito simples. As áreas da pele que são servidas por um único nervo que sai da nossa coluna. Certo. E para nos guiar, temos um excerto de uma transcrição de uma aula de medicina que vai funcionar como o nosso mapa do tesouro. O objetivo é descodificar esta lógica, nervo por nervo, e perceber a ligação quase mágica entre as nossas costas e, por exemplo, a sensação na ponta dos dedos. É uma analogia perfeita, a do eletricista. E é crucial perceber que este mapa não é só uma curiosidade académica, Não é só para os estudantes de medicina memorizarem. de todo. É uma ferramenta de diagnóstico viva, usada todos os dias. Pense nisto. A pele funciona quase como um espelho do nosso sistema nervoso. Um espelho. Gosto dessa imagem. Ao testar a sensibilidade em pontos muito específicos, o médico consegue deduzir com uma precisão impressionante onde pode estar uma lesão, seja um nervo comprimido ou um problema mais sério na medula. É literalmente ler o interior a partir do exterior. Faz com que a pele pareça muito mais do que apenas uma cobertura. Ok, então vamos lá descompactar isto. A nossa fonte começa por uma das zonas mais complexas e importantes. Os braços e as mãos. Sim, o plexo braquial. Exato. A transcrição diz que o ponto de partida é o nervo C5, que dá início a esse tal plexo braquial, a central elétrica do braço. Certo. E a partir daí entra em detalhes que parecem quase específicos demais. Diz que o nervo C6 corresponde ao polegar e a metade do dedo indicador, o C7 cobre o dedo do meio e o C8 serve o dedo anular e o dedo mindinho. Honestamente, isto parece quase ficção científica. Parece, mas não é. Quer dizer, se eu sentir um formigueiro persistente só no meu dedo mindinho, um médico pode olhar para mim e dizer: o problema está provavelmente aqui, neste ponto específico do seu pescoço. É exatamente isso. E não é ficção científica. É a beleza da neuroanatomia. O que é fascinante aqui é que esta organização não é aleatória. Tem uma lógica por trás. Tem uma história. Pense nisto como uma massa de um pão a levedar. Durante o desenvolvimento embrionário, à medida que os nossos membros brotam e crescem a partir do tronco, eles arrastam consigo os nervos de uma forma muito ordenada, sequencial. Os nervos são como que esticados com o membro em crescimento. O mapa que vemos no adulto é, na verdade, um registro fóssil desse processo de construção. Um registro fóssil. Isso muda completamente a perspectiva. Não é só um mapa, é um diário de como fomos construídos. Precisamente. E a importância clínica disto é imensa. Quando um neurologista testa a sensibilidade na ponta do dedo mindinho de um paciente, não está só a verificar o dedo. Está a testar o nervo todo. Exato, está a testar a saúde de toda a estrada do nervo C8, desde a pele até ao ponto onde ele sai da coluna. Uma dormência isolada ali pode ser o primeiro e único sinal de uma hérnia discal que está a comprimir essa raiz nervosa específica. Sem este mapa, seria como procurar uma agulha num palheiro. Espera um pouco, isso levanta uma questão. Se o C8 é o dedo mindinho, ok? Aponta para um problema no pescoço. E se a minha mão inteira ficar dormente? Isso significa que a minha coluna inteira está em apuros. Essa é a pergunta-chave na prática clínica. Como é que os outros nervos que a fonte menciona, como o C5 e o T1, ajudam a distinguir isso? Bem, se a mão inteira está dormente, o problema até pode ser outro, talvez circulação ou um nervo no pulso, como no síndrome do túnel cárpico. Certo. Mas se o padrão for neurológico, os outros nervos completam o puzzle. O C5, que é o ponto de partida, cobre a parte de cima e de fora do braço, a zona do ombro. Como se fosse a ombreira de uma camisa. Perfeito. Depois temos a sequência que já vimos. C6 no polegar, C7 no meio, C8 no mindinho. E a seguir? A lógica continua. O nervo T1 cobre a parte de dentro do antebraço e o T2 cobre a axila e a parte superior interna do braço. Então há um percurso completo. Exato. Se esticar o braço para o lado, com a palma para cima, pode quase desenhar a linha. A sensibilidade desce pelo lado de fora do braço, C5, C6, Atravessa os dedos. C7,
C8 E depois sobe pelo lado de dentro do braço. tem um T2, é um mapa contínuo e coeso. Ok, a organização da mão e do braço faz todo o sentido agora. É quase um teclado de alta precisão para o nosso cérebro. Mas e o resto do corpo? A fonte salta diretamente para o tronco a seguir? O padrão é tão arrumado aí? É diferente, mas igualmente lógico. E é aqui que a nossa fonte nos dá um momento de alívio cômico. A transcrição diz, e passa a citar, T9, Amber-like asses, T10. Sim, eu vi isso. Obviamente, um programa de reconhecimento de voz teve um dia mau. O que a fonte queria dizer é que T10, o 10º nervo torácico, corresponde à zona do umbigo. Em inglês, umbilicus. Sim, os perigos da tecnologia. Mas esse ponto de referência T10 no umbigo é um dos mais importantes em toda a neurologia. A sério? Sim. E a organização no tronco é, na verdade, muito mais simples do que no braço. Se o braço é um teclado complexo, o tronco é como uma pilha de anéis ou faixas horizontais. Como boias empilhadas. Exatamente. T3 começa logo abaixo da clavícula, T4 está mais ou menos ao nível dos mamilos e a sequência desce pelo corpo. T10 no umbigo, T12 na zona do púbis e depois L1, o primeiro nervo lombar, na região da virília. É um padrão muito linear. E essa simplicidade tem vantagens no diagnóstico, suponho. Enormes. Se ligarmos isto ao panorama geral dos traumas, percebemos porquê. Lembro-me de um caso em que um ciclista teve uma queda grave e queixava-se de não sentir absolutamente nada da linha dos mamilos para baixo. Uau. Para a equipa de emergência, esse sintoma é um sinal de alarme imediato. Graças a este mapa, eles sabiam que não precisavam de perder tempo a examinar a coluna lombar. O foco imediato foi a vértebra torácica T4. Por T4 é ao nível dos mamilos. Exato. O dermátomo funciona como um sistema de coordenadas no nosso próprio corpo. Um sistema de coordenadas. Essa ideia é poderosa. Isso faz-me pensar, sabe aquelas dores estranhas que às vezes sentimos, como uma dor nas costas que parece irradiar para a frente, tipo Sim. à volta da anca, como se fosse um cinto de dor? Isso seria um dermátomo. A fonte não entra nesse detalhe, mas o que descreve é um exemplo clássico de dor radicular. Segue precisamente um dermátomo. Uma irritação do nervo T12, o L1 na coluna, pode causar essa dor em cinto. Outro exemplo muito comum é a zona. O herpes zoster. Exato. O vírus fica latente numa raiz nervosa e, quando reativa, a erupção cutânea dolorosa que provoca aparece exatamente ao longo do dermátomo servido por esse nervo. Vê-se uma faixa de bolhas bem definida e sabe-se imediatamente qual foi o nervo afetado. O mapa está literalmente desenhado na pele. Incrível! Então, temos um mapa do braço, super detalhado, e um mapa do tronco, com estas faixas claras. Mas espere aí, a nossa conversa foi de C5 no ombro, para o braço, e depois de T3 no peito para o tronco. Parece que saltamos alguns números. O que aconteceu a C3 e C4? Ficaram esquecidos na distribuição? Não ficaram esquecidos, não. E, felizmente, a fonte antecipa a nossa pergunta. Diz simplesmente que C3 e C4 correspondem à zona do pescoço, o que, pronto, faz sentido em termos de localização, mas parece uma área tão pequena para 2 nervos inteiros. A lógica aqui é puramente sequencial. Se os nervos saem da coluna em ordem de cima para baixo, e C5 é o ponto de partida para o braço, então faz sentido que C3 e C4, que estão imediatamente acima, sirvam à área imediatamente acima. Exatamente. O pescoço, a zona por cima dos ombros, como se fosse uma capa, um chal e parte da nuca. É a continuação lógica do mapa para cima. Mas por que essa divisão tão clara? Essa é a questão mais importante. Por que é que a evolução não continua simplesmente com o padrão de anéis do tronco para cima? A resposta está na função. A complexidade da mão? A complexidade da mão e do braço. Pensem em tudo o que fazemos. Escrever, tocar um instrumento. Cirurgia. Exato. Isto exige um controle motor e uma sensibilidade de uma riqueza extraordinária. Para gerir essa complexidade, a evolução criou o tal plexo braquial. É uma rede nervosa especializada que pega nas fibras de C5 a T1 e as reorganiza numa central elétrica dedicada exclusivamente ao membro superior. Então essa central assume o controle da região. Assume o controle neurológico completo, separando-a funcionalmente do padrão mais simples do pescoço e do tronco. Então, o que tudo isto significa é que o mapa não é uniforme porque as funções das diferentes partes do corpo não são uniformes. Onde a função é mais complexa,
a cablagem também é. Exatamente. O mapa reflete a prioridade funcional. Temos um sistema de alta tecnologia para os braços e um sistema mais standard, mais robusto, para o tronco. Ao juntarmos as peças, o que este mapa nos revela é quase uma filosofia de design do corpo humano. Vimos a organização precisa da mão, as faixas claras no tronco, e agora percebemos a lógica da aparente lacuna de C3 e C4. Certo. Voltando à analogia inicial da caixa de fusíveis, parece que a nossa pele é um painel de diagnóstico incrivelmente bem etiquetado. É precisamente isso. Este mapa transforma o exame neurológico de uma arte de adivinhação numa ciência de dedução. É o que permite a um médico distinguir entre problemas com causas e tratamentos completamente diferentes. Como os exemplos que deu. Sim, dormência no pulgar, o C6, e dormência na zona do umbigo, o T10, apontam para locais muito distantes da coluna. O primeiro no pescoço, o segundo a meio das costas. Sem este mapa, a confusão seria total. A grande conclusão é que o corpo, apesar da sua complexidade, tem uma organização subjacente que é surpreendentemente lógica. É legível. A pele não é só uma barreira protetora, é uma interface, um ecrã tátil que exibe o estado da nossa cabelagem neurológica interna. Só precisamos de saber ler o mapa. E com esta análise da nossa fonte, sinto que agora temos uma ideia muito mais clara de como ler esse mapa. A nossa conversa de hoje revelou como o nosso corpo está mapeado de uma forma lógica e previsível, transformando a pele numa ferramenta de diagnóstico. Sem dúvida. De C6 no polegar a T10 no umbigo, cada área conta uma história precisa sobre a sua origem na coluna vertebral. É um sistema brilhante. É de uma elegância notável. E para deixar uma reflexão final, vale a pena notar que a nossa análise se focou inteiramente na sensação, nos dermátomos. Certo, no tato, na dor. Exato. No entanto, estes mesmos nervos espinhais também controlam o movimento. Através de estruturas correspondentes, chamadas miótomos, os grupos de músculos servidos por um único nervo. Então há um mapa para o movimento também. Sim, e a questão a ponderar é: como é que este mapa de sensibilidade se alinha ou difere do mapa de controle muscular? São mapas idênticos que se sobrepõem perfeitamente ou contam histórias ligeiramente diferentes sobre